Agora, pela Rádio FUMEC Web e Totem Web, você acompanha Qual é a Sua Ideia? Com a participação dos professores Frederico Gabrichi, da graduação e mestrado do curso de Direito, e professor Admin Borges, do curso de Publicidade da Universidade FUMEC. Meus caros ouvintes, estamos com uma nova edição do programa Qual é a Sua Ideia? Nesse momento, nós estamos recebendo o Daniel Mendes Barbosa, aluno do mestrado de Direito, também ex-aluno do curso de Direito da FUMEC, e ele vem falar para a gente sobre o seu tema de mestrado, que é Acionistas Dissidentes e a Cláusula Compromissória. Seja bem-vindo, Daniel, e eu vou passar a palavra aqui para o professor Gabriel, que vai iniciar a nossa conversa. Bem, ouvintes, espectadores, estamos aqui para mais um programa Qual é a Sua Ideia?, que integra um projeto de extensão e de pesquisa financiado pela Universidade FUMEC e pela Fundação Mineira de Amparo à Pesquisa FAPEMIG, denominado Design Instrucional e Inovação das Metodologias de Ensino. Daniel, como sempre fazemos, começamos com a pergunta base do programa: qual é a sua ideia a respeito dos acionistas dissidentes e das cláusulas compromissórias? Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes, telespectadores. É um tema que, basicamente, a gente está tentando defender os minoritários, que seria o caso de nós somos acionistas, temos participação acionária numa empresa e chega num certo momento que a empresa decide que qualquer tipo de conflito que surja entre os acionistas não se dará mais a resolução pelo judiciário, e sim pela arbitragem, que nada mais é do que a eleição de um privado ou de um tribunal privado, com 3 ou 5, dependendo da situação que a cláusula tiver, que irá decidir sobre o tema. E essa questão da minoria, do dissidente, se deve muito ao fato porque é direito constitucional a inafastabilidade da função judiciária. E aquele que não quer afastar a função judiciária, ele pode se sentir prejudicado em relação a essa decisão majoritária. Lembrando sempre que democracia não é a ditadura da maioria, e sim a inclusão de todos. Então esse é o grande problema que a gente pode ter nesse momento. E a sua discussão diz respeito ao exercício ou não do direito de retirada? Sim, a lei de SA foi acrescentada o artigo em 2015 que o acionista dissidente nessa questão da inclusão da cláusula compromissória, se essa cláusula compromissória para submeter à arbitragem ela fosse obrigatória para que esta sociedade ela participasse do mercado acionário de algum tipo de bolsa, por exemplo. A Bovespa exige que para a empresa participar de um certo segmento dentro da Bovespa, ela necessite de ter a cláusula compromissória para não levar para o judiciário. Nessas hipóteses, o acionista dissidente ele pode fazer o direito de retirada, que nada mais é do que sair da sociedade e receber o que ele tem em relação aos valores feitos. E complementando, só que tem essa norma, ela não cumpriu com toda, vamos dizer assim, a abrangência da situação, porque nas hipóteses que única e exclusivamente a cláusula compromissória ela vai ser incluída sem a necessidade de algum mercado, o acionista ele não vai poder fazer o direito de retirada nesses casos. Então a norma veio, mas ela veio meio capenga, vamos dizer assim. Ela atende ao interesse de uns e não ao interesse de todos. Isso, e normalmente o interesse da maioria. E a minoria ficaria prejudicada nesse caso, até pela questão de que um dos fundamentos básicos da arbitrabilidade, né, que é a sujeição à arbitrabilidade, a arbitragem, é o compromisso, é a intenção. Então, se não tem a intenção, então eu não posso falar em submissão à arbitragem. Sim. Né? Muitos dos nossos ouvintes não conhecem ou não entendem muito essa área de discussão. E eu tenho aqui uma curiosidade sobre a literatura, né? A bibliografia que se tem hoje, a literatura mais atualizada
que você toma como base para esse estudo seu? Sim. A literatura de arbitragem, ela é um pouco, vamos dizer assim, tendenciosa. Todos aqueles que escrevem sobre arbitragem hoje, eles são favoráveis à arbitrabilidade. A Raquel Stein, o Marcelo Vilela, todos eles sempre defendem. Se tem alguma dúvida em relação a ser arbitrável ou não, sempre vá para a arbitragem. Mas os juristas que trabalham o direito empresarial, um exemplo mais clássico dessa questão que ele bate de frente é o professor Modesto Cavalhosa, que ele é contra essa questão porque ele acha que esse caso seria uma renúncia de direito e não uma submissão. Porque nas decisões assembleares, o que há é uma submissão em relação ao que a maioria que decidiu. Mas nesse caso há uma renúncia a um direito constitucional. Então, por isso que tem essa divergência até doutrinária em relação aos doutrinadores que trabalham a arbitragem pura e aos doutrinadores que trabalham o direito empresarial. E você, Daniel, pretende fazer uma análise dessa questão também à luz da jurisprudência e principalmente à luz da jurisprudência do STF, que já entendeu antes que a arbitragem por si só não é ou não estabelece uma violação da Constituição? Sim. A questão, em decisões infraconstitucionais, Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já tem decisões no sentido de que não pode haver essa renúncia de direitos, ou seja, aplicar a arbitragem nesse caso. O que o STF falou lá na década de 90, no começo dos anos 2000, se eu não me engano, da questão da constitucionalidade da arbitragem, é que ela sim, ela é constitucional porque eu não estou afastando o Poder Judiciário da decisão. Eu só estou nomeando um outro para decidir este caso. E o que nós temos aqui é que eu não quero que este outro decida por mim. E se eu não quero, a inafastabilidade do artigo 5º, inciso 36, se eu não me engano, é que fala que eu não posso afastar do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. O elemento subjetivo da arbitragem é que o STF falou. Se você quer, não tem problema. Você não está abrindo mão da função judiciária. Você só está determinando que um terceiro que vai exercer, vamos dizer assim, uma jurisdição, decida por você. Mas essa garantia constitucional tem que ser lida à luz da questão subjetiva, que é o quê? Do compromisso, de querer se sujeitar. Se ele não quer se sujeitar, a Constituição o garantiria nessa questão. Perfeito. Você formou aqui pela FUMEC, né, em Direito? Formei em 2004. E agora no mestrado. E como é que você avalia o curso do mestrado até esse momento que você está... Como eu sou, vamos dizer assim, cria da casa, fui muito feliz aqui na FUMEC. Foi uma escola que me trouxe muita questão, muito pensar. A gente sempre trabalhou aqui, e isso eu falo para meus alunos, eu dei aula durante 8 anos e eu sempre falava com meus alunos, a FUMEC, ela dava o pensar, ela não me criou um técnico, ela não me criou um advogado, ela me criou um pensador. Tanto que o currículo daqui em relação à filosofia do direito, hermenêutica, matérias, sociologia, matérias do ciclo, vamos dizer assim, do ciclo básico, elas são muito bem definidas. E no mestrado está acontecendo da mesma forma. Nós temos uma discussão multidisciplinar. E isso é uma coisa muito interessante. O mestrado, dando sequência a essa questão da graduação, ele está criando muito o pensar. Então, isso que me atraiu a voltar a estudar aqui na instituição. Muito bem, agradecer ao Daniel pela participação no programa. E lembrar aos ouvintes e espectadores que quem quiser se comunicar com o programa deve fazê-lo por meio do e-mail qual-é-a-sua-ideia@fumec.br. Muito obrigado, Daniel. Obrigado, muito obrigado. Sucesso. Obrigado.